Estamos começando aqui mais uma edição do Papo Sapiens, no caso a terceira, e hoje como convidada especial a Naná, que vai falar para a gente sobre marketing digital, sobre esse mercado, esse trabalho, e eu espero que vocês fiquem aí com a gente, ouvindo e aprendendo um pouco com a gente. Vamos começar então, ouvindo quem é a Naná? Pergunta difícil. Porque cada hora eu acho que eu quero ser uma coisa, né? Mas acho que a Naná, ela é uma menina que começou querendo ser juíza, né? Querendo trabalhar aí na área do direito. E nos 42 do segundo tempo eu joguei para publicidade. Me apaixonei pelo universo do marketing. Acho que nada mais combinaria tanto comigo quanto isso. Acho que é essa questão de você ter que convencer, ter que criar, tudo ao mesmo tempo. Tive experiências trabalhando como redatora, como gestora de tráfego. Legal. E aí foi na gestão de tráfego que eu fui me especializando em anúncio e hoje eu tenho uma empresa especializada em anúncio. Então hoje você trabalha bem específico assim, nessa área de marketing, de tráfego digital? Eu já trabalhei na verdade, eu sou uma cria total do digital. Eu sempre falo assim, que se alguém chegar para mim e falar eu preciso de uma campanha de TV, de rádio e tal, eu não sou a pessoa que vai ser a melhor pessoa para te ajudar. Inclusive, quando eu estava começando a minha empresa, que eu achei que eu poderia abraçar o mundo, a gente chegou a pegar algumas coisas assim, a gente fazia tudo, de pegar mídia off, pegar e tal, e nossa, tanto problema que eu tive com o mídia off, realmente não faz parte do que eu nasci ali. Então hoje a minha empresa, tirando essa parte de mídia off, a gente ainda fazia muito produção de conteúdo, né? Porque o mercado pede muito, muita gente acaba indo atrás de quem produz conteúdo, todo mundo está precisando de produzir conteúdo. Só que por um bom tempo, isso tirou meu sono, assim, porque a produção de conteúdo, por um lado, ela é muito boa, porque ela tem muita gente querendo, e a conscientização das pessoas sobre produzir conteúdo, ela veio muito antes do que as pessoas terem que fazer anúncio digital. Então, a onda do conteúdo ela é maior ainda do que agora a gente está vendo a onda do anúncio, porque as pessoas estão mais conscientizadas que depois da pandemia, na verdade, as pessoas se conscientizaram que não tem como mais você ter um negócio lucrativo ali no digital se você não investir em anúncio. Então, hoje a minha empresa ela é especializada em estratégias no digital, mas a gente também abriu mão dessa parte de produção de conteúdo faz uns 6 meses. Ela tem 3 anos de mercado quase, e dos últimos semestres a gente resolveu fechar as portas para os conteúdos, porque dá muito trabalho, é um mercado que tem muita gente oferecendo num preço muito abaixo do que vale, tipo uma coisa meio prostituída, assim, que eu não consigo acreditar. Então, mas faz parte, tá? Faz parte, entrar no mercado se prostituindo, eu entendo que faz parte. Mas chega um momento que não dá para você disputar, então eu preferi ficar no que eu sabia que eu ia... que a gente era bom, né? Bom de verdade, e que eu sei que tem um mercado aí forte. Essa parte ela é até um pouco banalizada, né? As pessoas têm uma ideia totalmente diferente do que realmente é criar conteúdo de qualidade e não valorizam, né? Isso bate de frente ali com o trabalho das agências. E sabe o que eu acho também dessa questão da criação de conteúdo? No fundo é fácil, mas não é, porque você tem que... São várias microações, o texto que você tem que escrever e a referência, o estudo que você tem que fazer daquilo para você estar fazendo uma coisa coerente, a estratégia tem que estar alinhada com a sua persona, o post em si, a programação do post, pensado, né? Sabe? E aí o feed, como tem que ficar e tal. Então essa gestão da rede social, eu acho ela muito importante, mas eu sempre oriento assim para as empresas que vem pedir proposta, que a gente vai prospectar e tal. Quando a pessoa pergunta, vocês também fazem a parte do Instagram? Eu falo, olha, não, mas o que eu te indico é que você pega um social media pra você, sabe? Tipo, que você pega uma pessoa que vai poder te acompanhar, que vai ter poucos clientes, ou que vai ter só você de cliente, porque aí eu acho que flui legal, assim, porque precisa de um detalhismo. E aí o que eu vejo hoje é quando você não tem esse detalhismo, você entra numa mesmice que não serve para nada. Eu não consigo aceitar, eu não consigo trabalhar numa coisa que eu olho e falo, cara, isso não está me levando a lugar nenhum. E por isso que a produção de conteúdo, quando ela principalmente não tem anúncio,
Cara, pra mim, a maioria das vezes ela não vale de nada, porque a maioria das vezes não tem uma estratégia orgânica boa por trás daquela produção de conteúdo, o que é muito difícil. Então, eu sou totalmente anúncio, assim. Se a pessoa quiser algum projeto comigo, eu falar, beleza, mas você vai investir em anúncio? Ah, não, então não é comigo que você tem que falar. Porque a estratégia, né, faz parte ali do processo e é muito importante. E qual foi o momento que virou a chave que você percebeu que o seu lugar era o marketing digital, era essa área? Na verdade, eu não percebi, porque eu fui inserida já dentro desse cenário. O primeiro estágio que eu arrumei, ele já era muito ligado ao digital, então eu nunca trabalhei com outra coisa. Na verdade, assim, meu primeiro estágio mesmo foi na TV Alterosa. Eu fazia propostas comerciais, era um estágio mais de design, assim, sabe? E aí depois eu consegui um estágio na Casa 8, que não existe hoje mais, mas foi quando eu entrei como redatora, e lá já era digital, e já era uma agência muito mais para frente assim no digital do que as outras agências. Então eu já mergulhei ali com produção de conteúdo, com saque. Eu fazia muito saque na época, que era o uau, né? As marcas respondendo a gente viveu essa época, que era o uau a marca responder a gente. Hoje é o mínimo, né? Então, cada vez mais a gente está... Antes a marca ficava aqui, o consumidor aqui. Agora a gente está assim, quase, né? Então, foi nessa primeira experiência. Aí, daí, eu nunca mais saí, nunca quis fazer outra coisa, porque tem gente que vai para evento, tem gente que, sei lá, vai para várias outras áreas do marketing em si. Mas eu acabei enraizando ali no digital, porque eu tinha certeza que não tinha como regredir. Entendi. E assim, no meio disso tudo, ainda surgiu a Pomo de Ouro, né? E como que surgiu, assim, essa ideia? Como foi também esse momento de nascer a Pomo de Ouro? Então, a Pomo, eu vejo muita gente falando assim, eu vou abrir uma agência. Eu não acredito nisso, eu acredito que a agência você constrói, você faz, ela acontece. Você não decide, assim, pelo menos comigo foi assim, eu não decidi que eu ia abrir uma agência, eu simplesmente tinha 10 clientes ao mesmo tempo e eu falei, caraca, eu vou precisar contratar um redator, vou precisar contratar um design, porque eu era meio pereirão, então eu também tinha essa habilidade quando eu estava começando. Eu sabia um pouquinho de tudo, então eu sabia um pouquinho de design, sabia um pouquinho de texto, eu sabia um pouquinho de anúncio, aí sabia um pouquinho ali de comunicação com o cliente, de falar com o cliente. Todo mundo sempre me subestimou muito no atendimento. Eu lembro que dentro da Casa 8, todo mundo falava, nossa, a Naná nunca pode ser atendimento, porque eu sempre fui meio revoltada, assim, tinha tatuagens, falava palavrão e tal. E hoje, na verdade, eu sou a pessoa que mais traz cliente para minha empresa, sacou? Vendo pra caramba, meus clientes são super apegados comigo e tô tentando agora dar uma delegada nesse setor comercial. Mas a Pomo, ela nasceu porque eu fui, das 3 vezes que eu trabalhei em agência, eu fui demitida as 3 vezes. E aí, na terceira vez que eu fui demitida, eu já tinha uma segurança, que eu já era gestora de tráfego, e eu tinha uma segurança de que o que eu fazia gerava grana para as pessoas, sacou? Tipo, retornava para elas. E foi quando eu percebi a potência do meu trabalho ali para os negócios. Eu falei, caraca, o que eu faço muda a vida das pessoas, sabe? Então eu comecei a ter uma autoestima muito grande, assim, pro que eu fazia, pro que eu realmente entregava. E eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas empresas grandes aqui na cidade, com imobiliárias e tal. Então, tive tipo a Casa Matos, então eu tive muitas percepções. E quando eu fui, eu já não estava gostando de trabalhar, eu nunca concordei muito em a gente ser publicitário e trabalhar num regime MEI e não ter liberdade. Para mim isso não existe, sacou? Então, tipo, eu era publicitária, eu trabalhava como MEI, já não era mais CLT, e eu não tinha liberdade, eu tinha que ficar cumprindo um horário, eu tinha que ficar fazendo coisas que eu não concordava, eu tinha que ficar respondendo um chefe machista e grosseiro que ficava gritando comigo na mesa. Então, tipo, eu falei, não quero ficar nisso mais, não quero esse cenário de agência mais, e vou ter os meus clientes. Então, quando eu não procurei outro emprego, e eu comecei a montar ali, idealizar a Pomo, foi mais para manter os meus clientes mesmo. Até que eu fiz uma viagem para Londres, comprei um Pomo de Ouro uma vez, e chegou o momento que eu tinha que dar nome para as minhas propostas, porque eu precisava... Você vai... quando você é um freela, você é uma agência,
com o passar do tempo, você vai se observando e você vai vendo que você vai precisando profissionalizar. Aí, de repente, você vai falando, cara, acho que eu preciso ter uma proposta mais legal. Poxa, acho que eu preciso ter um nome. Acho que eu preciso ter isso. Aí, de repente, você tem um negócio. E aí, quando eu paguei a identidade visual da Pomo e eu vi ela ali a primeira vez, eu falei, caraca, é isso que eu quero pra mim. Foi assim que ela nasceu. Sim, e você falou uma questão importante que foi sobre a autoestima, né, que quando a gente percebe o valor do trabalho, isso agrega, né, na percepção que nós temos de nós mesmos. E eu acho que isso deve ter sido, assim, crucial, deve ter feito toda a diferença na hora de enfrentar os desafios, porque chegando ali num lugar que você nunca tinha chegado, que era de estar à frente, né, ali da agência, você deve ter enfrentado muitos desafios, problemas ali no início. Tem algo do tipo que você possa falar pra gente? Cara, 2020, que foi quando a Pomo nasceu, comecinho de 2020, foi um ano que eu, assim, não tenho o que reclamar. Foi muito, muito bom, foi um ano cheio de dopamina, foi muito prazeroso, apesar de ter sido muito dolorido para muita gente, porque a gente estava no auge da pandemia. Então, era aquela coisa do tipo, caraca, tá todo mundo mal, e eu tô muito feliz, sacou? Tipo assim, meu Deus, eu me senti egoísta, assim, um pouco, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu também sabia que eu tava ajudando aquelas pessoas a se manterem ali. Então, em 2020, a Pomo cresceu em torno de uns 600% em questão de faturamento, assim, do começo do ano até o final. Então, eu comecei o ano, era só eu, no final do ano já tinha uma equipe de mais de 10 pessoas, e isso com projetos que iam entrando, iam acontecendo sem que a casa estivesse muito estruturada, sabe? Entendi. Então, em 2021, eu senti o impacto disso, porque em 2021 é aquela coisa, né? Eu sou uma pessoa, uma vez eu perguntei pro meu pai qual que era a palavra que ele mais ele achava que parecia comigo. E eu falei que ele falou que era ousadia, sacou? E eu realmente sou uma pessoa muito ousada. E na medida que você pega um impulso, que você fala, caraca, eu fui, você fala, eu vou. E aí eu tomei um tapa, assim, porque eu tinha uma sede, que tinha uma estrutura, que tinha um custo, ele não era tão alto e tal, blá, 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 e de repente eu falei, caraca, tô crescendo muito. Aí eu fui para uma sede que tinha 3 vezes maior o custo, que tinha uma outra demanda, tinha outro negócio, tal. Só que, na medida que eu fiz isso, todos os problemas que eu tinha, acho que começaram a acontecer. E não só isso, mas numa estafa mental. Por quê? Porque em 2020 eu estava crua ali mentalmente. Então, quando você é um profissional que você está cru mentalmente, no sentido de você não estar com nenhum cansaço mental, você faz coisas que são inigualáveis, assim. Você se sente um super-herói. Só que depois você cansa. E aí não é um cansaço que você dorme e você descansa. É um cansaço que a sua mente vai... Até hoje eu me sinto cansada por tudo que aconteceu em 2020 e pelo começo de 2021. Então, quando chegou 2021, que eu comecei a ter problemas de verdade, eu estava muito cansada, sacou? Eu já estava num estresse, e eu lembro que eu tinha uma sala lá na Pomo, e aí, cara, são várias coisas. Eu tinha uma sala lá na Pomo, que chegou um momento que eu detestava que as pessoas vinham falar comigo. E começou a se criar um clima ali na Pomo que todo mundo tinha medo de falar comigo, porque eu estava nervosa, eu estava estressada, eu achava que, no fundo, eu sabia que a culpa de várias coisas era minha. Só que eu também culpava as pessoas, não para elas, mas na minha cabeça, então eu ficava com raiva de todo mundo. Até que chegou uma hora que eu tive uma briga com uma sócia minha, depois eu tive briga com outra sócia minha, muito por conta do meu jeito e também pela minha exigência com as pessoas. Eu sou muito exigente comigo, então, consequentemente, eu sou muito com as pessoas, e eu não sabia dosar isso antes. Eu não sabia, às vezes, ter tato para falar alguma coisa, eu achava que as pessoas tinham que entender a minha forma de ser, e aí eu sofri um pouco com isso, e esse foi um momento muito complicado, assim, de crescer rápido e conseguir dar conta dessa estrutura. Então, eu não tinha processo. Quando eu tinha 50 clientes, eu não tinha processo. Você tem noção do que é isso? É muito louco, é muito doido. E aí tudo acontecia meio que como um jogo de peteca, onde ninguém podia deixar a peteca cair, e você estava o tempo todo mundo... Tinha uma época que todo mundo vivia numa ansiedade, num negócio assim, e o que era muito tópico da Pomo, que era, nossa, good vibes, muito bom trabalhar, de repente virou um clima pesado, era horrível, era um negócio pesado, e eu falei, cara, eu preciso me afastar daqui, que eu tô adoecendo a minha equipe. Foi quando eu fui pro Rio, que eu falei, cara, eu preciso sair para respirar novos ares, buscar novos clientes, e deixar a equipe ser um pouco mais madura e andar
sozinha. E aí foi quando esse ano de 2022 a gente conseguiu reestruturar muita coisa. Hoje a gente tem processo, eu tive que investir caríssimo numa consultoria de processo mesmo. Não sou a melhor profissional para fazer processo e ninguém na minha empresa era. Eu falei, eu não quero fazer isso, então eu vou ter que pagar alguém para fazer isso para mim, sacou? E aí hoje as coisas, a gente tem mais ou menos essa média de clientes, entre 40 e 50 clientes, e hoje funciona tudo muito diferente, porque eu não faço produção de conteúdo, que, gente, mudou a realidade, e não abaixei o ticket médio, ou seja, eu continuei cobrando a mesma coisa, sem prestar um serviço, e hoje a gente tem um processo, então acho que a gente passou por isso, essa coisa da gestão, porque eu sou do marketing, eu fiz publicidade, eu não cheguei a formar, mas eu fiz a faculdade inteira, então eu sou dali. Quando eu cheguei para ser gestora, eu falei, caraca, eu sou horrível, eu não tinha autoestima. Aí quando eu percebi meus erros, eu falei, meu Deus, eu sou a pior profissional do mundo. E aí eu tive que conviver com isso. Aí hoje eu fico nessa de me equilibrar, não me superestimar demais, como eu já fiz, nem me subestimar muito, como eu já fiz também. Bom, agora a gente vai para o segundo bloco, né? A segunda parte desse bate-papo com a Samira e eu, Alisson. Vou me despedir por enquanto, tá? Vou deixar vocês aí com a Samira para falar sobre marketing digital. Então, Ana, agora a gente vai falar um pouquinho do que você mais entende aqui, que é o marketing digital, o processo, como a gente entra nessa área, os desafios e tudo mais. E assim, atualmente, que todo mundo se sente um pouco marqueteiro, né? Todo mundo acha que entende do marketing digital. Qual que você considera o maior desafio como agência e como pessoa, como influenciadora, que eu vejo os seus vídeos, né, falando sobre esse mundo? É mesmo? Você segue? Sim. Jura? Juro. Ai, que legal isso, adoro isso. Eu te sigo de volta? Não sei. Eu vou ver se eu te sigo de volta. Dá um oi lá que eu sigo. Eu sigo todo mundo de volta. Então, eu acredito assim. Eu sou super... Como é que eu posso dizer? Eu sou super aberta às pessoas mudarem de carreira e entrarem no digital, e pô, eu faço isso aqui, de repente agora eu estou trabalhando com marketing digital. A gente vê muita gente do nada começando a trabalhar com marketing digital. O que eu sinto também é que ficam muitos profissionais que são muito superficiais, que sabem coisas muito pontuais. Então, o que eu sou super contra hoje, por exemplo, eu faço marketing digital. O que você faz? Eu produzo conteúdo para o Instagram. Mas isso não é marketing digital, sacou? Tipo, isso é um mínimo detalhe. Então, para mim, se você produz conteúdo, sim, você trabalha com marketing digital, mas você está longe de ser um profissional completo de marketing digital. Para mim, um profissional de marketing digital é aquele que a pessoa ela vai chegar com uma dor, principalmente focada a venda ou a brand, né, que é uma venda também a longo prazo, e essa pessoa ela vai conseguir traçar, independente se é no Instagram, se é no LinkedIn, se é no Google, se é no Twitter, se é no TikTok, uma estratégia que vai fazer parte de um funil, que eu não acredito mais no funil assim, sacou? Vai fazer uma roda ali para que ela tenha um ciclo, sacou? Um ciclo de venda que ele vai se renovando e tal. Então, eu falo isso muito contratando pessoas também. É muito raro você encontrar um profissional que tem uma visão 360 do digital. E eu acho que é por isso que eu me considero uma profissional, às vezes, que eu consegui me destacar em alguns momentos. Por quê? Porque eu entendi o macro, sacou? E eu me especializei em uma parte do micro. Só que eu não foco, por mais que eu tenha especializado em anúncio, eu entendo que não é só isso. Eu preciso entender sobre e-mail marketing, eu preciso entender sobre automação, eu preciso entender sobre tendência e consumo. Cara, as pessoas pecam muito. Marketing é consumo. E ninguém tá nem aí para entender sobre tendência de consumo. Tá todo mundo querendo saber qual que é o estilo de conteúdo que eu tenho que postar, o formato que mais viraliza de Reels. E não é sobre isso. Isso é tão momentâneo. Então, se você for ver lá no meu Instagram, eu não sou uma pessoa que sei fazer Reels direito. Porque isso para mim não é marketing digital, sacou? Então, tipo assim, é um elemento, saber? Pô, é legal? Mas não é isso que torna uma pessoa saber marketing digital. Só que
eu vendo pra caramba no meu stories, por exemplo. Por quê? Porque eu entendo conceitos muito básicos de marketing, que não é o hackzinho do stories e a enquetezinha que eu vou ganhar mais engajamento e aí o meu Instagram. Não é sobre isso. É sobre o quanto eu impacto aquela pessoa no dia a dia. O quanto ela lembra de mim. O quanto eu consigo me conectar e fazer ela se emocionar, seja rindo, seja ficando bolada, seja adorando algo, seja se identificando. Então, eu hoje acredito que está faltando em vários profissionais sair um pouco dessa parte pontualmente técnica, que é muito importante, mas tentar entender mais o marketing raiz, os conceitos mais profundos assim de comportamento e de marketing mesmo, que eu sinto falta de ver coisas boas. Você pega anúncio hoje em dia, você não vê anúncio bom, que você fala, caraca, são raros. Né? São raros, por quê? Porque as pessoas acham que é só ir lá fazer um layout e aí você vê os preços do Facebook Ads, por exemplo, subindo pra caramba, porque tem uma volumetria enorme de pessoas investindo ali, mas a qualidade do que está sendo colocado ali é pífia, é muito ruim. Então, são poucas as pessoas hoje que realmente está investindo em, às vezes trazer um profissionalismo da TV para o digital, sacou? Investir realmente na construção de um brand forte. Eu acredito muito que toda marca forte vende mais. Então, é uma premissa, assim, da minha empresa. Muita gente que trabalha com anúncio foca muito na venda, número, venda. E a gente também, só que eu já tive provas, e não foi com 1, 2 ou 3 clientes, foram com vários, que todas as vezes que a gente faz campanhas de branding para qualificar público, a gente foi campeão lá do Világio Reserva com Acervo, porque a gente fez uma campanha de branding antes. A gente qualificou um público antes e depois, quando eu fui rodar uma estratégia de captação de lead para remarketing, meu lead estava super barato, eu não precisei investir muito em anúncio. Ou seja, eu primeiro quis conectar com o meu público, eu não quis enfiar uma coisa goela abaixo. Então, eu acredito que o cenário hoje está muito assim. As pessoas precisam entender conceitos um pouco mais tradicionais mesmo para utilizar no que está de mais moderno hoje. Acho que o desafio seria não focar só nos números, conhecer quem é o seu cliente, quem é o seu público, como que você atinge esse público. Quem é você também, sabe? Eu tô dando consultoria para várias pessoas de marca pessoal e é meio que unânime, assim, as pessoas têm medo hoje de ser o que elas querem ser. E foi se vendido uma ideia de que para você ser um profissional respeitado no digital, você precisa passar autoridade. Eu não gosto da palavra autoridade, eu prefiro utilizar a palavra autenticidade, porque eu acho que a autoridade, a integridade, ela está enfiada ali na autenticidade. Quando você consegue ser autêntico, que é uma junção de você ser íntegro, vulnerável e você ser transparente com as pessoas, você consegue passar muito mais autoridade do que você ficar só falando o que você faz, só falando o que o seu produto oferta, só falando sobre, sabe, você ou o que você pode proporcionar para aquela pessoa. Só que para você conseguir ter uma marca autêntica, você precisa se autoconhecer pra caramba. E eu vejo hoje, principalmente nas minhas consultorias de branding pessoal, é que tem essa falha de autoconhecimento pra caramba nos profissionais hoje para trabalhar com digital. E isso não só para quem está vendendo, fazendo a prestação de serviço, mas o que a gente vê muito hoje, que é a expert de produto. Tem vários produtos bons no mercado, infoprodutos, que não são vendidos, não conseguem ter um lançamento legal, porque o expert não sabe vender. É um excelente expert, é uma excelente sexóloga, é um excelente fisioterapeuta, é um excelente tal, mas não é um excelente vendedor no Instagram. E para você vender na internet, você tem que servir o Instagram mesmo ali, entendeu? Como um vendedor mesmo. E você, como profissional, você tem um trabalho de mostrar isso pro seu cliente, né? E uma das coisas que você comentou, que eu achei bem interessante, foi que falta profissionais que tenham essa visão macro para que aí possa focar no micro e realmente atender a necessidade ali de cada cliente. Qual conselho assim, você daria para quem está querendo entrar e ter sucesso nessa área? Por exemplo, além da graduação, estágio, livro, canal no YouTube, o que você indica para essa galera consumir, assim? Vai trabalhar de graça para alguém. Eu indico isso, assim, porque eu acho que eu comecei praticamente quase trabalhando de graça e eu ganhava R$100 por mês no meu primeiro estágio. Mas, assim, não trabalhar de graça, assim, mas eu acho que você ser meio que, no começo, assim, você igual eu tenho...
isso já aconteceu lá na Pomo direto. A Pomo é uma empresa muito aberta, assim, para as pessoas chegarem, perguntarem, falarem. Eu sinto que as pessoas sentem muita liberdade com a gente. E várias pessoas já chegaram querendo aprender mesmo com a Pomo, sabe? Tipo, chegar e falar, Naná, eu queria muito aprender, se pudesse ter uma vaga e tal. E eu cheguei a dar uma vaga uma vez para uma menina que chama Letícia, hoje ela trabalha até na mídia, tá lá sendo super útil e sendo ótima. E eu fico feliz porque eu abri um mercado de trabalho para ela, sabe? É muito legal você dar essa oportunidade para as pessoas, que é muito difícil você ter a primeira oportunidade, a pessoa acreditar, ir lá e te treinar, e ao mesmo tempo eu também preciso de uma mão de obra barata, eu sei que eu posso treinar as pessoas, sacou? Eu sei que dali, se eu vejo potencial nela, ela pode, né, crescer. E a Letícia trabalhou comigo por um tempo, ela foi ótima lá e o nosso ciclo se encerrou e ela acabou indo para a mídia e ela dá super bem lá, ela tem um carinho enorme pela Pomo. E quando ela veio trabalhar com a gente lá, ela falou que eu quero trabalhar, pode ser de graça, eu quero aprender e tal. E eu fiquei assim, eu não tinha nem onde colocar ela. Eu falei, o que eu vou fazer com essa menina? Eu queria só dar oportunidade para ela. E aí eu coloquei ela na mídia. E aí ela foi, desembolou, aprendeu algumas coisas e tal, não sei o quê. Hoje ela, inclusive, trabalha também nessa parte de mídia, lá na mídia. E aí, quando ela veio, ela não tinha salário nenhum, acho que ela ficou 1 ou 2 meses sem salário nenhum. E depois, obviamente, eu contratei ela para ser meio período, né? Tipo o estagiário que a gente chama lá. Eu não lembro se a Letícia chegou a trabalhar período integral também. Eu acho que não, acho que ela só ficou meio período. Teve o caso do Yuri também. O Yuri foi um outro gestor de tráfego, que hoje está lá na Pomo, que veio com o mesmo pedido. Naná, eu queria muito aprender e tal. Então, beleza. Ele entrou, cara, o Yuri não ficou nem um mês. Eu já ofereci uma vaga de estágio para ele. Porque, cara, quando você vai contratar, você vê uma pessoa com sangue nos olhos para trabalhar, é tudo que você quer. Porque não é sobre, tipo assim, não é mesquinharia que você não quer pagar aquela pessoa, não é isso. É que quando você vê uma pessoa que está com sangue nos olhos, que ela quer vencer, ela tem sede de vencer, ela sabe o que ela tem que fazer, sacou? Então, tipo assim, na verdade, o conselho tenha sangue nos olhos, tenha um propósito, assim, uma vontade, e saia derrubando tudo que tem na sua frente. E vai lá, baixa a guarda e pede ajuda de alguém, pede para trabalhar de graça, pede para aprender, pede para fazer uma experiência de 3 meses. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Um outro ponto específico que eu sinto falta no mercado hoje para contratar são pessoas especializadas em gerenciamento de projeto digital, que antigamente, para mim, é o antigo atendimento. É o que na estrutura tradicional de uma agência é o atendimento, que hoje lá na Pomo eu não gosto de chamar de atendimento, porque não é uma pessoa que só atende, é uma pessoa que ela coordena um projeto. Então, ela precisa entender todos os pilares de tudo que a gente está fazendo ali. E eu sinto muita falta disso no mercado hoje. Todo gerente de projeto que entra lá na Pomo é um treinamento intenso que ele tem que passar pela nossa cultura de gerenciamento de projeto e pelas habilidades que esse cargo precisa. Então, eu aconselharia as pessoas a estudarem sobre gerenciamento de projeto digital. Não só sobre produzir conteúdo ou sobre fazer o anúncio, mas sobre coordenar isso, coordenar a equipe, coordenar prazo, falar com o cliente, sabe, lidar com isso tudo. Esse jogo de cintura, não é qualquer pessoa que tem isso, não é. E tem que ter vontade. Tem que ter muita vontade, cara, o principal. E pensando assim agora mais pro lado do cliente, assim, a gente entende a importância do marketing digital, de se posicionar, de estar presente ali, de realmente a marca ser conhecida. A gente falou sobre a marca também se conhecer, além de conhecer o público. E muitos clientes, embora a gente ainda esteja aqui no finalzinho de 2022, ainda não entendem a importância do marketing digital. Como que você faz para mostrar para os seus clientes, olha, de uma forma clara, tem que ter, tem que acontecer? Então, eu não passo tanto por isso. Por quê? Porque os clientes que eles chegam até a gente, eles já chegam nesse nível de consciência. Teve um cliente que, quer dizer, que eu me lembro, posso ter tido outros assim, mas teve um cliente em especial que está com a gente até hoje, chama Moveserve, tá? Já vai fazer 3 anos com a gente, que quando a gente foi fechar, eles eram muito resistentes, eles não acreditavam que a gente ia conseguir fazer com que eles vendessem empilhadeira através do Facebook
E realmente do Facebook a gente nem conseguiu, mas do Google sim, sacou? Então, tipo, eles não acreditavam. E aí, quando a gente fechou o contrato, que a gente fez a primeira reunião de diagnóstico, a gente apresentou o planejamento, eles ainda com meio pé atrás, assim, a gente tinha pra você ter noção, a gente tinha um contrato trimestral, era o tempo que eu tinha para gerar um resultado para ele acreditar no meu trabalho. E geralmente, quando eu quero fechar um cliente, o cliente é maior e eu sei que eu posso, eu faço isso. Eu fecho um contrato trimestral, que é para o cliente se sentir seguro de que eu vou fazer algo para ele acontecer ali. Não faço isso quando é e-commerce, porque é muito, muito difícil você gerar resultado para o cliente em 3 meses com e-commerce. Mas com outros tipos, sim. E esse cliente, eu fiquei com muito medo, porque é empilhadeira, sacou? Eu nunca tinha vendido empilhadeira. É muito específico, né? Específico. Mas quanto mais específico, às vezes é melhor. E aí, com um mês de campanha, a gente conseguiu vender a primeira empilhadeira. E a gente tinha até feito uma aposta que a gente ia ganhar um freezer de Heineken, se a gente conseguisse. E a gente conseguiu, e a gente ganhou. E a gente fez um pequeno happy hour no meio da pandemia, lá na Pomo, com esse freezer, porque foi uma vitória, assim, nossa. Falei, caraca, a gente é foda. A gente pensa isso na hora, sabe? A gente pensa, cara, eu posso tudo. Autoestima, né? Você fica tipo, caramba. E aí, esse cliente nosso, hoje, a gente tem uma média de 5 a 7 vendas de empilhadeira todos os meses. E ele tem uma média aí de 5 a 6 mil de lucro por empilhadeira. Então, olha só o tanto que a gente aumentou de faturamento para ele, fixa assim, todos os meses. E, cara, ele investe mixaria. A verdade é essa. No fundo, a verdade é que o que ele gasta para ele vender o que ele vende é mixaria total. No entanto, que a gente tem... hoje, com eles, é um cliente, por exemplo, que a gente não investe em brand. Eles, praticamente, a gente não faz estratégia de branding, porque eles não precisam, eles não gostam, eles não dão muito valor a isso. Então, o que a gente faz de contrato com eles hoje? A gente faz a produção de conteúdo no Instagram deles, única e exclusivamente como portfólio. É aquela que eu te falei que a gente não acredita, porque não investe em anúncio, então só tem lá um portfólio, faz para ficar bonitinho, né, para dar uma cara assim para a marca. E Google, só campanha de pesquisa. Então, tipo assim, olha só como uma empresa fatura pra caramba só com campanha de pesquisa, investindo R$1.000, R$1.500 por mês. Entendeu? Então, isso é gigante, né? E ainda tem gente que fala que não dá pra ter lucro. Eu escuto isso todos os dias. Não, então, mas é porque realmente é muito... Não é aquela coisa do tipo assim, vou investir no digital, então vou ter lucro. Mágica, não é mágica. Eu vou investir, vou ter um e-commerce, eu vou levar tráfego no meu e-commerce, eu vou vender pra caramba. Gente, é tão difícil gerar venda no digital, ainda mais hoje, com tanta volumetria, tanta coisa. Então, não é assim. As pessoas precisam ter essa consciência de que é difícil, é um passinho de cada vez. Tem momento que o resultado vai rápido, tem momento que não. Naná, como que você lida com a concorrência e faz assim para se destacar entre os demais? Como que você faz para prospectar mais clientes, para ter sempre aquela gama, né, rodando ali na agência? Cara, eu nunca fui uma pessoa que me importei com concorrência. Nunca, muito pelo contrário. Eu sempre tento ter ser mais amiga possível, sabe, de todas as pessoas que possivelmente são meus concorrentes. Então, comigo não tem essa, assim, eu não tenho... Nunca tive nenhum problema em relação a isso. Vejo como parceiros mesmo, já dividi cliente com a Sagres, por exemplo, é uma agência que vira e mexe quando eu acho que eu não consigo pegar aquele projeto, eu mando para eles também me mandam clientes quando eles não querem pegar na parte de tráfego, então a gente tem essa parceria bem legal, a gente divide alguns clientes também, então isso é muito saudável, assim, eu não tenho esse problema não. E ao mesmo tempo, eu também não olho muita coisa de concorrente, sabe? Tipo assim, eu prefiro não ver. Por quê? Porque eu não quero correr o risco de ir fazer alguma coisa parecida. Eu sempre quero pensar nas minhas coisas sem ficar olhando o que as pessoas estão fazendo para isso não me influenciar. Então, tudo que eu faço hoje pela Pomo é do fundo do meu coração, assim, nunca não, mas porque fulano tá fazendo isso, porque fulano tá fazendo aquilo. E não tô falando de concorrente de local, não, tô falando de concorrente, por exemplo, cara, a V4 Company é nosso concorrente. Eu já perdi cliente para eles e eles já perderam clientes para mim. Então, isso para mim é ser concorrente, mas eles são trilhões de vezes maiores que a gente, mas a gente perde cliente um pro outro. Então, eu acho isso super legal, assim, porque eu sou pequenininha, os caras são grandões e mesmo assim a gente trabalha ali com os mesmos tipos de clientes. Qual foi a outra pergunta que você fez? Como que a gente conseguiria prospectar mais clientes? Cara, então, prospectar, para te ser muito sincera, não é meu forte. Deveria até ser mais.
A Pomo hoje, o setor mais, tipo assim, menos desenvolvido ele é o setor comercial, que ele só me tem. Eu nunca contratei uma pessoa, não tem uma coisa muito certa de um processo comercial. É um problema gravíssimo nosso que a gente precisa resolver, inclusive, que é justamente essa parte de prospectar o meu cliente ideal. Só que, ao mesmo tempo, essa prospecção do bater na porta, mesmo que não seja bater na porta, seja mandar uma mensagem, pegar o contato e ir. Eu acho essa venda tão difícil, assim, eu acho que você tem que ficar rebolando tanto para a pessoa. Às vezes que eu tentei fazer isso, eu não me sentia confortável na reunião, porque todas as reuniões que eu estava acostumada a fazer eram reuniões que o cliente vinha por indicação, que a gente tem muita indicação. E aí o cliente, ele hoje em dia vem por indicação pelo Instagram da Pomo e pelo meu Instagram ou pelos pominhos, que eles vendem muito a Pomo também, sabe? E o meu Instagram ali, ele não vem, tem muita... Se engana quem acha que o cliente está no meu Instagram. Muito pelo contrário, às vezes ele não está no meu Instagram. Quem está no meu Instagram é o filho dele. Quem está no meu Instagram é o novo gerente de projeto que está trabalhando lá no setor dele. Então eu me comunico, tanto eu quanto a Pomo, com uma galera nova que está agora assumindo a empresa do pai, ou que está agora assumindo uma gerência, está formando e está assumindo uma gerência, e aí ela está vindo com uma proposta de que precisa de algo novo, precisa de algo diferente e tal. E aí esse é o meu público. Existem outros públicos, outras empresas que têm outros perfis, que buscam outros profissionais, mas eu quis assumir muito a nossa personalidade, quem a gente é. Então a gente tem esse jeito meio arquétipo bobo da corte, rebelde, governante, e eu quero clientes que se conectem com isso também. Então eu não tenho medo de me posicionar. Lá no perfil da Pomo, essa eleição a gente acabou não se posicionando tanto, mas a gente se posicionou contra o Bolsonaro, e a maioria dos meus clientes são bolsonaristas. Então, assim, a gente tem uma pegada de tipo, eu sou assim, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, e os nossos clientes, a gente lida muito bem com eles. Então, isso acaba atraindo o cliente, mas eu não prospecto tanto. Às vezes que eu prospectei, eu não gostei das reuniões que eu fiz, não. Eu não me sentia confortável para fazer isso. Eu acho que no momento que chegar a esse ponto da prospecção, realmente vou ter que delegar e vai ter que ser outra pessoa fazendo isso, que não é muito minha praia, assim, o que eu sei fazer. Eu sei fazer as pessoas me desejarem. Agora, ficar indo aqui, por favor, você me quer? Eu não consigo fazer isso muito, sabe? Mas é legal que você tem uma relação muito direta com o cliente. Eu vi um vídeo que eu achei muito engraçado, você estava brigando com o cliente porque ele não tinha notado, acho que o lead que chegou para ele. Então, como assim você não anotou? Eu achei aquilo o máximo, porque é o que eu tenho vontade de falar sempre. E eu vejo que tem a autenticidade. Quanto mais você consegue ser você com aquela pessoa, mais ela vai te respeitar. Porque senão ela fica vendo algo meio engessado de você e ela não confia em você. Então hoje eu falo qualquer coisa para meus clientes. Igual hoje eu fui subir uma campanha, eu estava ajudando o Gabriel a subir umas campanhas, aí subi uma campanha, e aí eu falei, Gabriel, eu não subi a campanha de mensagem, eu subi uma campanha de reconhecimento de marca e subi uma campanha de alcance, que na verdade está sendo agora a mesma coisa. E eu vou explicar para ele na reunião de manhã. Mas ele tá doido pela mensagem, tal. Mas eu falei, eu vou explicar para ele que não é assim. Entendeu? Tipo assim, eu não vou, e aí é muito meu estilo de trabalho, e os meus clientes gostam disso, eu não vou fazer o que eles querem só. Eu vou fazer o que eles querem, mas dentro do que a gente acha. Mas eu também não sou aquela pessoa que fala assim, você tem que me ouvir, porque eu que formei, eu que não sei o quê, eu que sou profissional de marketing. Não, eu nunca sou soberba com isso. Muito pelo contrário, eu sempre tento ir persuadindo o cliente, fazendo ele entender que aquilo ali que a gente está fazendo é o melhor para ele. Então, tudo dá para você convencer o cliente. O cliente, se eu mostro para ele que eu quero a mesma coisa que ele, que é fazer ele vender, acabou. Tipo, ele vai confiar em você. Só que você precisa ser confiável. Então, tem muita gente que fala, meu cliente não me ouve. Mas eu falo e ele não faz. Mas será que você está sendo confiável? Você está passando confiança para o seu cliente? Você está falando com certeza? Você está, justificando? Você está se embasando? Qualquer coisa que você se justificar e embasar, você consegue convencer do cliente. Raros os clientes que não. Acho que é muito importante ter essa relação de confiança e ter essa abertura para você falar, olha, não acho que seja legal a ideia que você deu. É importante você ter essa liberdade, né? Sim. E pra gente encerrar, Naná, o que você pensa assim pro futuro da Naná e pro futuro da Pomo? Cara... Pergunta difícil. Pergunta difícil. Mas olha só, uma coisa é certa. A gente vai estar na Web3, a gente vai estar com bastante foco em tentar desenvolver e ter uma participação ativa no metaverso. A gente
vai continuar trabalhando com tráfego, com anúncios e branding. Isso é o que corre nas nossas veias, mas cada vez mais com um pezinho na tecnologia e desenvolvendo pessoas. Hoje a Pomo ela tem uns projetos a gente tem até o desenvolvimento de uma plataforma que é pegar justamente, porque hoje a gente tem, o que eu mais tenho hoje são pessoas querendo profissionais. E não necessariamente projetos. Às vezes a pessoa quer, igual terça-feira que vem, eu vou passar o dia inteiro fazendo um processo seletivo para um cliente meu. Então, a gente também trabalha em pegar a empresa, o que ela precisa e o profissional que ela precisa, porque a gente entende que alguns projetos não dá para ser agência. Tem que ser uma equipe interna, tem que ser uma pessoa específica, sabe? Então, a gente também quer ser visto como, para as pessoas, o que a gente ainda não é, como uma empresa que une profissionais à empresa. Então, por exemplo, você vai se cadastrar na plataforma da Pomo e você vai colocar todo o seu perfil, como se fosse um currículo, mas uma coisa muito, né, aquela coisa igual a gente vê que você tem que ficar preenchendo mil coisas, não, uma coisa bem direta, para a gente colher mesmo as suas principais habilidades, tanto soft skills, hard skills, e o cliente, a pessoa que ela também está buscando, ela vai preencher mais ou menos as mesmas coisas e a gente vai casar esses dados quando um estiver procurando o outro. Então, a gente tem muita vontade de ser referência em oportunidade assim, para as pessoas, não só para os clientes venderem mais, mas para os profissionais de marketing terem um local onde eles sabem que eles vão conseguir ter um freela ali, que se eles se cadastrarem, eles vão conseguir, especificamente na área de marketing, conseguir se destacar ali. Então, mas isso é um projeto que Futuro, longo prazo. A gente ainda está arrumando a casa ali nessa parte de tráfego, na parte de branding, de gestão de projeto. E ano que vem a gente já tem até o projeto do metaverso da Pomo pronto, ele desenhado todo, já tem os engenheiros lá digitais que vão fazer, a gente vai terceirizar. E eu vou fazer justamente porque eu quero lá na frente vender esse serviço. Então, eu só posso vender um serviço tendo executado ele para mim de alguma forma. Então, a gente está meio que por esse caminho, assim, indo cada vez mais para o digital mesmo. Ana, a gente deseja muito boa sorte, a gente vai estar aqui acompanhando. Obrigada. A gente agradece, né, a sua participação, em trocar experiências, em contar pra gente também tudo que você tem vivido e aprendido aí, errando, acertando, né? E a gente agradece também ao pessoal que está em casa assistindo. E sigam a Sapiens no Instagram, sigam a Naná, sigam a Pomo de Ouro também. Tchau, tchau!